O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. E o que é que nós temos hoje para vocês? E perguntam vocês e perguntam bem o que é que eu estou a fazer aqui. Vamos inaugurar um capítulo novo neste canal. Como é que eu lhe vou chamar? Biker Build of Portugal. E o que é que isto quer dizer? Transformadores, construtores de motas em Portugal. E quando eu digo motas, falo de motas para homens e mulheres de barba. Ou seja, motores em V, como devem ter as motas. Não motas de brincar, mas máquinas de qualidade. E não faria sentido começarmos este novo capítulo no canal se eu não iniciasse com uma mota em condições, ou seja, com uma Indian. Vocês possivelmente estão a olhar para esta e estão a perguntar se esta mota é que está transformada. Estamos a falar do modelo base, uma Indian Sport Chief RT, 1900 centímetros cúbicos de puro ferro. O que é que eu vou fazer a seguir? A seguir vou-vos mostrar a mota transformada. Mas, antes de irmos para essa parte, olhem bem só o detalhe desta mota. Ainda por cima, este modelo da Chief RT traz estes malotes bastante curtos, que dá aqui uma estética e uma dinâmica aqui à mota e um detalhe espetacular. Mas, vocês vão ver a outra mota e vão ver realmente que a moto não tem nada a ver com este modelo base. Meus amigos, e cá está a Bastard. O que é que eu vos posso dizer sobre ela? Eu podia dizer muita coisa, mas desde já quero dar os parabéns ao Álvaro. Porquê? Porque esta moto é uma moto transformada e ganhou o primeiro prémio num concurso em que entrou. Vamos começar? Vamos lá. Ora bem, é assim, a história é engraçada. Pá, e nós sentimos-nos privilegiados por termos sido escolhidos para transformar uma moto. E para começar do princípio, em 2024 a Chief RT é um modelo de 2025 e em 2024 a Indian quis apresentar a moto ao público. No fundo é uma Sport Chief, mas com este aspecto mais bagger, com as malas, e também algumas coisas foram alteradas, suspensões e travões, porque ela já é uma moto fantástica, a Sport, e tu já experimentaste, já viste. E nada melhor do que apresentar a moto na Feira de Verona. É uma das maiores feiras mundiais de customização de motas, que se faz todos os anos em Verona, e então resolveram apresentar a moto lá e convidaram 6 concessionários europeus. Um dia recebi uma chamada, uma videochamada, com a responsável do marketing, a Miriam, que tu conheces, e com o responsável da Índia, no Rafa, e com um concessionário espanhol. E então desafiarmos aos dois quem é que queria participar. Somos um bocado, gostamos destas coisas, embora isto é um bocado insano, entrar nestes projetos, e eu explico-te já porquê. E então resolvemos alinhar, pronto, e fomos o concessionário ibérico a participar no concurso. Existe, no fundo, era um concurso com muitos gurus da transformação, da República Checa, da Suíça, entre eles o Crazy Horse, que é um inglês. Sim. Que é brutal, e entre outras coisas ele vende Indian, e é muito conhecido em transformação, e das 6 motas saíram motas muito engraçadas, em estilos diferentes, meios californianos, mas eu explico-te já qual foi o nosso projeto aqui com a Bastard. Deixa-me só interromper, para as pessoas saberem o que é que a gente está a falar.
Eu até vou pôr, à medida que o Álvaro vai falando, eu vou pondo as imagens das 6 motas que entraram para o concurso, vou pondo aí em nota na parte de cima do vídeo, para vocês terem uma noção do que é que concorreu. Todas, não se esqueçam que o modelo base foi a moto que eu vos mostrei ao início, aquela base preta, que é a moto origem vem assim. Aqui o concessionário Motostrada apresentou este modelo e, entretanto, vou-vos mostrar os outros só para vocês terem a noção do que é que concorreu e de que tipo de motas é que nós estamos a falar. Pronto, e então, isto foi um bocado exigente, aliás, ao estilo americano, porque nós tínhamos um timing e um deadline muito apertado, porque convidaram-nos em dezembro de 24, a moto ia ser apresentada em Verona, na feira, em fevereiro, creio, já não me recordo muito bem a data, em fevereiro de 2025. Conclusão, nós tínhamos ali um mês, não é? Porque dezembro, férias, natais e no fundo tivemos um mês para fazer isto. Opa. E então, começando por explicar um bocadinho qual era a ideia do concurso, o que é que era exigido? Opa, nós tínhamos liberdade para fazer quase tudo o que queríamos, só não podíamos era descaracterizar muito a moto, não podíamos mudar fairings e malas, não podíamos descaracterizar e tentar usar o máximo de acessórios originais. Pronto, e foi o que fizemos, não é? Embora, como visto nas outras propostas dos outros concessionários, eu pessoalmente gosto, o estilo californiano, as motas como uma prancha de surf, pronto, mas nós somos portugueses, europeus e gostamos mais das coisas bonitas, vamos lhe chamar assim. Eu estou a ser um bocado suspeito, mas a inspiração que nós tivemos na nossa transformação foi muito o King of Baggers. Não é? Quisemos ir buscar um bocadinho, até porque a Indian domina, e naquele ano, nos 2 anos, dominou o campeonato americano de King of Baggers, com a Challenger, que tu bem conheces, e quisemos usar um bocadinho, por isso é que usámos ali o número 1, porque foi usado no final do campeonato. Quisemos lhe usar materiais premium, como as suspensões all-ins atrás, totalmente ajustáveis, all-ins à frente. No fundo, envolvemos aqui muitos parceiros nossos e que nos ajudaram muito também num mês a conseguir ter tudo. Não só alguns acessórios que mandámos vir, mas principalmente pelo trabalho de pintura. O trabalho de pintura é que foi muito exigente, porque eu acho que o carbono fica bem no contexto de corridas, não é? E como não há peças em carbono, usámos o hidropaint de carbono e depois sobrepusemos o cinza por cima do carbono e depois todo o trabalho dos pinstripes e mesmo o logotipo foi o Pica Pedra, que é um artista que nós temos aqui no Porto, que pintou, é tudo pintado à mão, pronto, e acho que resultou muito bem. Um detalhe também que ela é completamente diferente, ou melhor, tu olhas para a versão original, a moto deu-nos imenso trabalho, porque aplicar estas suspensões... quase que parece as suspensões da FTR no dourado. São as mesmas que usa a FTR. Aplicar estas suspensões nestas medidas de rodas e dos T's da direção. E depois todo o cuidado que vocês tiveram em casar os dourados, não é? Sim. Suspensão, as pezeiras, aqui mesmo a parte da ONS também tudo em dourado, fica... Acho que resultou muito bem. Resultou bem. E as próprias jantes que foram... As jantes foi uma história... Também douradas e também não foi fácil, foi um mês para conseguir esse material todo. Foi muito duro, porque isto são as famosas jantes Quinio que equipam as MV Agusta, que nós gostámos particularmente, até já algumas transformações que fizemos, alguns clientes usámos estas jantes, só que isto só é um custom made, não é? Pois. E então, imagina, tivemos que mandar a empresa italiana, tivemos que desmontar as jantes originais, mandá-las para a Itália, depois eles tiraram as medidas certas e fizeram as jantes para nós, e depois atrasou, e depois houve férias, foi uma dor de cabeça. Porque o engraçado deste concurso foi conseguir ter aqui uma moto completamente diferente da original, mas nós percebendo que moto é que é, só com peças de stock. Sim. Porque há muitos construtores que cortam quadros, fazem peças e não é fácil conjugar peças de stock, não é? É mais conseguir difícil. ter uma harmonia com aquele número X peças para conseguir. É mais difícil. Não é fácil. Até porque uma das condições do regulamento era mesmo
não desfigurar a moto no estado original. Pois, não eu é? tinha que olhar e perceber que moto é que era, não era? No Pois. fundo, perceber que é uma Chief RT e que é a moto de série, mas customizada. Pronto, mas foi um desafio engraçado, opa, nós gostámos destas coisas e acho que resultou bem. Opa, casar suspensões, por exemplo, é exigente porque isto são suspensões universais e depois que, mesmo medidas, muito trabalho de torneiro, muito Pois. casquilho. Pá, no fundo, envolvemos aqui os nossos parceiros todos, pá, mesmo a JNC que fez O banco. que fez este banco, pá, com o nosso logotipo, tudo sob pressão. Pois, aqui estamos a falar de prazos muito curtos para tentar casar peças que não é fácil, não é? Não, Porque, opa, e depois porque as peças vêm, mas depois elas têm que encaixar no sítio e é preciso fazer as peças para elas encaixarem lá. Exatamente, temos que fazer com que as coisas funcionem. Por exemplo, um pormenor engraçado, eu falei das jantes, as jantes chegaram no último dia. No último dia, porque depois a moto tinha que ser carregada Para ali a meio de janeiro para chegar a Itália, a Verona, para ser montada na feira, percebes? E, por exemplo, um pormenor, pá, é engraçado, hoje é engraçado, na altura não teve muita piada, não é? Porquê? Porque é esta questão do hidropaint de carbono e depois pintar por cima daquilo com bases diferentes, porque há tintas à base de água e à base de diluente, pá, nós corremos o risco de, nos últimos dias, quando fôssemos pintar por cima aquilo desfazer-se antes tudo, pois, como se fosse um guache, não é? pois. Pá, mas pronto, felizmente correu tudo bem, porque é tudo diferente, mesmo as bases das tintas, quer a base do cinza, quer a base que o Pedro fez dos pinstripes, é tudo, pá, foi um desafio muito grande, pá, mesmo, por exemplo, na altura não havia estes crash bars, não é? que são usados, não havia nada para esta moto. Por acaso são bonitos esses. E então nós tivemos que comprar uns da concorrência. Pois, para adaptar. E então adaptámos-los e fizemos aqui. Por exemplo, o da frente é um crash bar normal, o de trás combina crash bar com pousa-pés. Pois, sim. Porque tem estas borrachinhas. Esta moto tem duas características que vamos já pô-las a funcionar para perceber, que é uns escapes da... Dr. Jekyll and Hyde. Dr. Jekyll, exatamente, que são escapes que permitem-nos ter 3 sons diferentes e vocês olham para esta moto e ela também tem música, ok? Vamos pôr só os escapes a trabalhar só para vocês perceberem o barulho disto. Pois, ela tem música, que lá está, que é um dos acessórios que também foi novidade, aquela coluna de Bluetooth. Este escape é curioso, que é uma linha completa da Dr. Jekyll, pá, que dá uma sonoridade brutal. Isto é brutal. À moto. Eu vou ligar. Esta será a versão normal, não é? Isto é a versão suave, bastante civilizado para andar na cidade sem fazer grande barulho. Exatamente. Depois ao toque de um dedozinho, ela transforma-se. Exatamente. Olha lá o barulho. Ó. Ele ainda tem mais uma terceira posição, mas é em andamento. É em andamento, é. A terceira posição. Posso ligar? Sim. A terceira posição é usada em andamento, pá, no fundo, porque este escape é homologado, não é? E é homologado em que medida? Ele percebe pela condução do cliente que está dentro de uma localidade ou que está a velocidades mais baixas e então ele próprio corta automaticamente. Depois, quando tu aceleras, e ele abre, ele acha que já vais numa via rápida e então... A terceira posição só em andamento e ele vai se adaptando ao estilo de condução que a pessoa tem. E estes escapes dão para tu instalares em qualquer marca, tem para qualquer modelo. Dentro das nossas motas há para todos os modelos e mesmo para as outras marcas também. Mesmo BMWs, eles têm uma linha completa. Pá, há países com muitas limitações de ruído. Até mesmo nos Estados Unidos, na Califórnia, não podes fazer barulho nenhum, não é? Eu lembro-me de ver caixas aí de escapes que por fora diziam que não eram homologados. Eles dizem mesmo que não podem ser vendidos na Califórnia. Na Califórnia, exato, eu lembro-me de ver isso. É um país curioso. Muita liberdade e zero liberdade, não é? Ora, mete isso aí a tocar para a gente ouvir. A coluna é espetacular, porque depois é uma coluna de Bluetooth, pá, com 100 watts, não é? E tem um som razoável. Mas podes, a partir do momento que emparelhas com o teu telemóvel, depois mexes nos botões da moto. Sim, não precisas ir ao telemóvel. Não precisas ir ao telemóvel. Como eu te disse, isto,
podes mexer na música, não é? Sim, Avançar. dá para mexer. E o volume também, não? Sim. O porreiro disto é que realmente é ser tudo comandado através dos botões. Evita de teres que andares a mexer em algum lado. A nível de display, de tecnologia, continua a funcionar como as outras. Tens os GPS, sincronizas o que quiseres aí, por aí fora, chamadas, telefone, pronto, ok. Agora, a curiosidade principal é que esta moto foi premiada, ganhou o primeiro lugar no concurso e é interessante saber como é que isto se processou para obtermos aqui o primeiro lugar neste modelo, que eu realmente também... Epá, eu sei que votei, mas já não me lembro muito bem como é que isso funcionou. Não, opa, foi giro e a ideia da Indian foi espetacular nesse aspecto, porque a moto foi apresentada, o novo modelo XFRT foi apresentado na Feira de Verona e ao mesmo tempo o concurso. E no fundo houve um espaço de 15 dias em que a votação era online, mundial. Percebes? E foi bom e sentimos-nos orgulhosos disso porque a votação foi mundial. E vocês concorreram contra modelos americanos também? Não, foi só às 6. Só às 6, ok. Mas no fundo a votação era mundial. Era mundial. Pronto, aproveito para agradecer também à Miriam, que fez um trabalho espetacular, que é responsável do marketing da Indian, e o Rafa também, que também nos alavancaram, porque o nosso mercado é pequeno, não é? Sim. Mesmo que votássemos todos, comparado com os votantes franceses, não é? Sim, não tinham... No fundo, fizeram um trabalho também espetacular de divulgação e recolhemos também muitos votos fora de Portugal, claro, senão não tinham ganho, claro. Claro, porque os outros países acabam por ser um bocadinho maiores. São maiores e mais aficionados, são mais aficionados. Sim. Por isso, meus amigos, espero que tenham gostado aqui desta verdadeira relíquia. Isto agora o quê? Vai ser para vender? Vai ser para coleção? Eu não vou perguntar preços, só quero saber se vai ser... Pode ser um candidato, eu acho que é merecido. Isto era de valor, é fazeres um sorteio da moto. Quem sabe, no teu canal. Fazer um giveaway desta moto, quando chegar a 1 bilhão de subscritores, vamos oferecer esta moto a alguém. Por isso, o que é que nós vamos fazer agora? Não vou dar por concluído o vídeo, o que é que eu vou fazer? Vamos testar a moto, por isso não saiam daí que eu quero ver isto em andamento como é que se comporta. Como é que é, meus amigos? Estamos aqui montados no bicharoco. Tenho que me habituar aqui à posição de condução. Espelhos por baixo do guiador. E é uma posição bastante engraçada. Até porque eu consigo meter os pés aqui nestas proteções e fica aqui uma chopper. Que grande nível. Até bem bonita. Barulho. Uhul! Haha! Que top! Meu Deus, chega a ser pornográfico. Que grande nível, meu. Que grande nível de moto. Eu não sei se vocês conseguem ouvir este escape. Jesus. Estar no ar e ver a vista que temos da minha bela traseira. Esta moto é um sonho, esqueçam. Isto é espetacular. Espetacular. Fogo. Só o som disto. Esqueçam. É que já estamos numa fase em que isto já não é só andar de moto. Isto é um pedaço de história, meus amigos, é um pedaço de história. E depois, além de ser um pedaço de história, é um pedaço que eu posso usufruir por uns tempos dele. Opa, esqueçam. Eu não sei quanto é que vai ser vendida esta moto, mas se não fosse cara, eu até ficava com ela. Ui! Se eu estivesse com o capacete aberto,
vocês iriam ver a minha cara de felicidade, mas como eu vos tenho de trazer algumas imagens, disse capacete fechado, para vos mostrar mais alguma coisinha. Pá, mas isto é simplesmente delicioso. Vê-se. Isto, meus amigos, não é uma moto, é um estilo de vida, meus amigos. É um estilo de vida. Agora vamos passar aqui a Ponte Luís I, completamente carregada de turistas e... faz uma diferença enorme. Aqui o barulho. O botãozinho é top. Que cena brutal. Que cena brutal. Pois é, caros amigos, não sei o que é que vos posso dizer mais. Bastard. Primeiro lugar no concurso de Customs. Muito bom. Por isso, aguardem o segundo episódio do Biker Build Off Portugal, que irá acontecer brevemente, meus amigos, irá acontecer brevemente, e desde já felicitar a Indian por esta bela transformação. Por isso, se não nos virmos, façam por ser felizes, nem que não seja em cima de um ferro, aquele beijo maravilhoso à prima e vamos nos ver de certo por aí. Entretanto, vou curtir mais um bocadinho. E agora sim que acabaram as gravações para o canal, vamos usufruir aqui um bocadinho da máquina sem estar propriamente preocupado em obter imagens. Que depois ainda por cima é uma moto que o pessoal fica todo a olhar. O pessoal fica todo a olhar. Realmente está aqui uma coisa muito bem construída. Pá, que espetacular. Só este barulhinho. E é bonita, pá, aqui os... Esqueçam, é... Meu Deus, que violência! Vamos acordar o povo todo. Acordar o povo todo. Olha lá. Estes burros, em vez de encostarem, aí vais encostar agora. Foda-se. Está de burro, moço. Basicamente, se fores cardíaco, não convém. Compra uma bicicleta elétrica. Eu, por acaso, não tenho aqui nada para venda, mas arranjo umas bicicletas e umas trotinetes elétricas, se for o caso.